verão 2020. E assim, tá sendo uma bênção, né? Assim, a gente iniciou com um período de oração e vai ter também mais tarde a festa das cores com os jovens, tivemos gincanas agora à tarde. Amanhã. Programa Jornada Feliz. Está no ar o programa Jornada Feliz. O seu programa de notícias, debates e bem-estar. Com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. É isso aí, boa tarde, querido ouvinte. Hoje nós estamos aqui chegando para estar com você nas suas tardes de sábado. E eu agradeço a você a audiência. Um grande abraço para os bairros aqui da cidade de Uberlândia, né? Principalmente aqui essa região aqui da rádio, ó, Santa Mônica, Segismundo Pereira, Pampulha, Jardim Botânico, todas as outras regiões. Bairro Nossa Senhora das Graças, eu moro lá no bairro das Graças, bairro Brasil, né? Onde Pierre está localizado lá, né, Pierre? Residindo. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar, pessoal, sobre temas muito interessantes. Nós vamos ter a Hora da Notícia com o jornalista Pierre Magalhães. Ele vai estar falando sobre os fatos cotidianos que aconteceram aqui na cidade de Uberlândia durante esta semana, para manter você informado. E olha só, na hora do bate-papo, nós trouxemos, já que nós estamos no início do ano, um assunto muito importante, muito interessante, que tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua história, né? Os benefícios da oração. Então nós vamos estar conversando hoje com a psicóloga, a doutora Maria Neudes Alencar, e ela vai estar falando à luz da ciência, o que há de novidade na ciência que comprova que a oração, além de ter poder, traz benefícios para o ser humano, benefícios emocionais, né? Existe algo que a ciência estudou e que está aí batendo com o que a palavra de Deus já ensina. E nós estamos aqui nos nossos estúdios também com a pastora Fabiana, que ela é da Igreja Cristã Árvore da Vida ali do bairro Pampulha, e ela vai falar para nós, à luz da palavra de Deus, sobre a importância da oração para a vida do cristão, né? Então fiquem ligados, será que existe algum segredo para as pessoas terem as suas orações respondidas? Você vai saber isso e muito mais daqui a pouco, na hora do bate-papo. E você pode inclusive fazer sua participação, você pode deixar o seu pedido de oração, você pode entrar em contato no telefone 3216 3202. Vou repetir aqui, 3216 3202. E aí você pode deixar sua pergunta, deixar seu pedido de oração. Um grande abraço para os nossos internautas que estão nos acompanhando aqui através do Facebook Liliane Costa. Inclusive a gente já recebeu até alguns pedidos de oração aqui, né? E a gente vai estar orando no final do programa. Mas então vamos dar continuidade, né? Vamos agora para o pensamento da tarde. Daqui a pouco tem Hora da Notícia com o jornalista Pierre Magalhães. Pensamento da tarde de hoje para sua reflexão. Se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não, Deus quer apenas o nosso bem e a nossa felicidade e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado e de nossa ignorância. Procure plantar ao seu redor sementes de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da felicidade. Ok? Fica esse pensamento da tarde para vocês hoje, né? Então, assim, que você possa estar refletindo a cada dia desse novo ano que está começando aí, a gente está no mês de janeiro, né? Às vezes, muitas vezes, acontecem situações que a gente não gosta daquilo que às vezes está acontecendo, mas então é o momento de refletir também, né? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso plantar hoje para que amanhã eu venha colher frutos que são frutos doces, né? Então, fica essa dica que você possa semear perdão, semear amor, bondade aonde você for, porque você pode ter certeza que um dia você vai colher aquilo, porque a palavra de Deus é fiel e clara, né? Aquilo que o homem planta, o homem também colhe. E tem muitas pessoas que às vezes elas têm aquele momento de fraqueza de ficar culpando Deus pelas coisas que dão errado na sua vida. E nós precisamos ser reflexivos, mas ser corajosos também, para reconhecer os nossos próprios erros, as nossas falhas, né? A gente não deve ser covarde ao ponto de pegar aquilo que está dando errado e falar, a culpa é de Deus. Não. Então, assim, analise sua vida. Você não pode mudar o passado, mas você pode escrever o seu futuro, né? Com novas atitudes a partir de hoje. Então, fica aí esse pensamento da tarde para vocês. E agora a gente vai
para a Hora da Notícia com o meu amigo jornalista Pierre Magalhães, mas antes a gente vai para um breve intervalo aqui com os nossos apoiadores. Deu certo que a propaganda existirá. É? Ah, mas tá propaganda também. Jonathan Baia. Foi uma viagem que eu fiz em Jonathan Baia 2 anos atrás, na cidade de Porto Seguro. Lá tem aldeias indígenas e os turistas, inclusive, podem até visitar. Para estar conhecendo a história do Brasil, começou por lá. Você dá introdução, Você dá introdução ou já é? Trabalhamos também com eu faço introdução pedagógico e reforço escolar para crianças e adolescentes com defasagem de aprendizagem e problemas emocionais. Avenida Indaiá, 79, bairro Planalto. Atendimentos: falar com doutora Kênia, 991 23 48 87 ou doutora Leda, 991 Jonathan Baia tá mandando boa tarde, doutora, pro senhor aqui, ó. Centro de Atendimento. Boa tarde, doutora. Hora da Notícia. Os destaques da semana. É isso aí, agora a gente vai para aquele momento da Hora da Notícia, onde você pode ficar informado. E já está chegando por aqui o meu grande amigo e também colega profissional, né, Pierre Magalhães. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Restauração e Vida, do nosso programa Jornada Feliz. Espero que vocês tenham tido uma boa semana na presença de Deus. E bora para as notícias. Liliana, eu trouxe 3 destaques hoje, bem breves, para a gente falar e comentar, né? A primeira delas em âmbito nacional. Secretário de Bolsonaro é exonerado após pronunciamento semelhante a ministro de Hitler. Queda de Roberto Alvim acontece após citar Goebbels em vídeo de divulgação de programa de apoio às artes. Nessa sexta-feira, Liliana, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o secretário nacional de Cultura, Roberto Rego Pinheiro, conhecido como Roberto Alvim, que fez um discurso no qual usou frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda de Adolf Hitler. Para quem não sabe, Adolf Hitler foi o chefe do nazismo aí, e o Joseph Goebbels ele foi o cara que direcionou a cultura nazista da supremacia ariana em relação às outras raças, o que motivou aí o genocídio causado por aquele regime nas décadas de 30 e 40. E Goebbels era antissemita, radical e foi um dos idealizadores do nazismo. Para quem não sabe, antissemita é ser contra judeus, ser contra Israel. Como não é segredo para ninguém, o regime nazista matou mais de 6 milhões aí de judeus. E assim como Goebbels havia afirmado em meados do século XX que a arte alemã na próxima década seria heróica e imperativa, Alvim também afirmou que a arte brasileira da próxima década seria heróica e imperativa. Ou seja, numa coincidência, vamos colocar assim, entre os dois discursos. Mas assim, Pierre, chama atenção que como você disse aí, o presidente Jair Bolsonaro ele percebeu isso com uma simples frase, e tomou uma atitude. Exatamente. Isso mostra, acredito eu, que ele não é um governo radical como muitas pessoas às vezes pintam por aí, né? Liliana, o que acontece é o seguinte, na Constituição brasileira, uma das únicas restrições que se faz em relação à liberdade de expressão é fazer citações referentes ao nazismo, Então é papel de qualquer chefe do poder executivo, legislativo, judiciário, agir contra essa... Que respeite a democracia. Exatamente, porque não tem o que falar sobre essa questão do nazismo, Inclusive, nota, o presidente afirmou que a presidência de Alvim no governo seria insustentável por conta dessa frase que, segundo o próprio Alvim falou, foi uma frase com uma infeliz coincidência retórica, que ele mesmo não coaduna com a posição da frase, só que é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, Liliane? O cara morre de preguiça de pesquisar, bateu o olho um pouquinho ali, pesquisa um pouquinho. Uns 5 minutos de Google que ele... Isso se deu mal, sem VR. Exatamente. Em 5 minutos de googada, porque agora tem esse neologismo aí, esse novo termo,
uma bugada de 5 minutos ali resolveu o problema. Ele já ia perceber que esse é um discurso célebre, né, para os nazistas, e que ele norteou praticamente ali toda a cultura do nazismo. Então é isso. E a fala dele, só para a gente finalizar, gerou grande repercussão nos meios artísticos, né, no meio político. Inclusive o presidente do Senado, né, Davi Alcolumbre, que é judeu, né, classificou como inaceitável a frase dita por Alvim. E é isso. Temos agora outra informação para a população de Uberlândia. Atenção, população, a partir das 0 horas de segunda-feira, a passagem do transporte público vai custar R$ 4,50. Né? Foi um aumento aí de 4,65% em relação ao valor cobrado atualmente. Né? E a redução do número de passageiros e aumento no preço do combustível foram levados em conta na hora de fazer o cálculo, e segundo informações do secretário municipal de Trânsito e Transporte, Ivonei Gonçalves. Né? E além disso, segundo ele, o cálculo foi feito com base no Índice Nacional de Preço do Consumidor, né? E o aumento também ocorre em cumprimento ao contrato com as empresas responsáveis pelo serviço. Né? Como a população já deve saber, o mês de janeiro é o mês onde ocorrem os aumentos, né? Porque é a data base para que sejam feitas as correções, segundo o Ivonei, né? Para que esses aumentos aconteçam. Mais uma para doer no bolso do consumidor, né, Pierre? Porque Exatamente. Mês de janeiro o pessoal já fica preocupado com as contas, impostos para pagar, e agora vem esse aumento no transporte público, que afeta principalmente o trabalhador. Né? Um momentinho desagradável, né, Liliane? Porque se a gente for analisar bem aí a qualidade do transporte público, o valor deveria ser reduzido, mas tudo bem, faz parte do contrato, que inclusive foi renovado por mais 10 anos aí, né? E é isso, só para a gente fazer um comparativo rapidinho, em 2017 o valor saltou de R$ 3,50 para R$ 3,80. Em 2018 ele saltou de R$ 3,80 para R$ 4,00. Em 2019, no ano passado, ele saltou de R$ 4,00 para R$ 4,30. E neste ano, né, ele vai saltar de R$ 4,30 para R$ 4,50. Ou seja, em 2 anos o valor do transporte teve um aumento de R$ 1,00. A gente acha assim, nossa, mas R$ 1,00 não é nada. Aí vai colocar isso na ponta do lápis para ver no final do ano. Entendeu? Para quem usa o transporte coletivo todos os dias. Né? Eu não quis nem parar para fazer conta para não entrar em desespero. Mas R$ 1,00 aí, ao longo de 2 anos a mais no bolso do trabalhador, e com certeza proporcionalmente o salário dele não teve o mesmo tipo de reajuste, fica complicado, Liane. E é isso. E agora vamos trazer também a realidade, né? A situação atualizada dos nobres edis, dos nobres vereadores que se encontravam, né? É isso mesmo, não se encontram, se encontravam presos na colônia penal Jaci de Assis. O vereador Hélio Ferraz Baiano é solto de presídio em Uberlândia. 3 políticos continuam presos ainda. Outros 11 vereadores tiveram a liberdade do professor Jaci de Assis, o presídio, né? E 2 ainda continuam na prisão. Todos são investigados por uso irregular da verba de gabinete. Wilson Pinheiro ainda cumpre prisão domiciliar por outra investigação. Né? Vamos entender um pouquinho, Liliane, da situação lá na Câmara Municipal de Uberlândia. Né? Na noite dessa sexta, o vereador Hélio Ferraz Baiano ele foi solto. Né? A liberdade foi concedida no mesmo dia em que ele teve decisão favorável assinado pelo desembargador Anacleto Rodrigues do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No ofício, ele acatou o pedido da defesa e argumentou que não estão mais presentes, Liliane, os requisitos para prisão cautelar do político pela Operação Guardião, já que ele foi afastado pelo cargo e está proibido de frequentar a Câmara Municipal. E ainda acrescentou que o investigado está impedido de manter contato com os demais réus e servidores do Legislativo. Né? O Baiano, Guilherme, e os outros 3 vereadores que estavam presos são alvos da operação que investiga o uso irregular da verba de gabinete com notas fiscais frias de gráficas. Né? Desde a sexta-feira até esta quarta-feira, desde a sexta-feira, né, do dia 10 até esta quarta-feira, habeas corpus começaram a ser acatados e 12 vereadores já foram soltos. E apenas 2 estão no presídio, uma vez que o Wilson Pinheiro se encontra em prisão domiciliar, Liliane.
É isso aí, né? Assim, desde o final do ano passado, as notícias sobre política nós temos falado aqui na Rádio Restauração em Vida, no programa Jornada Feliz, porque cada semana tem acontecido algo novo, né? E a gente mostrando aí para vocês o desdobramento de todo esse caso, né? Então houve o habeas corpus, houve a soltura e outras demais informações que forem surgindo, nós mantemos vocês informados por aqui, né, Pierre? Exatamente, Guilherme. Só para a gente dar uma informação mais completa e finalizar com esse assunto, né, na última segunda-feira foi a vez de mais 8 vereadores conseguirem o habeas corpus, né, que foram o Rod, o vereador Doca Mastroianni, o vereador Ronaldo Alves, Pamela Volpe, Ceará, Wender Marques, Vico e Silésio Miranda, né? E 9 tiveram alvará de soltura favorável, mas apenas Baiano não havia saído do processo até então por conta do outro processo que ele respondia. Permanece na prisão ainda o vereador Juliano Modesto e o vereador Alexandre Nogueira, os vereadores afastados, né, melhor dizendo, Alexandre Nogueira e Juliano Modesto. Vale lembrar que pelo mesmo benefício, o vereador Márcio Nobre, o vereador Vilmar Rezende, o vereador Isaac Cruz, como nós noticiamos aí na semana passada, eles já haviam sido soltos, Diana. Então, assim, só para a gente, né, finalizar sobre esse assunto hoje, né, porque com certeza vai ter mais desdobramentos, o programa Jornada Feliz, ele tem sim a temática de informação, né? De vez em quando, assim, a gente faz até uma coisa mais bem-humorada, mas sempre com o compromisso de manter a população e seus ouvintes ali muito bem informados. Então, esse é um assunto que nós viemos trazendo desde o início, né, desde quando começou. Então, nosso compromisso é em trazer seus desdobramentos, trazer até a conclusão do processo, né? Se o espaço permitir, se der tudo certo, a gente vai continuar trazendo as informações a esse respeito. Então, fica aí acompanhando o nosso programa. Sábado que vem, com certeza, devemos ter novidades, porventura mudar alguma coisa lá nos rumos da Câmara Municipal. E vamos falar mais também sobre os processos de renúncia e nova composição da mesa diretora, caso haja alguma novidade, Liliane. Ok, é isso aí, Pierre. Você, ouvinte, se mantendo bem informado, você, internauta, aqui no programa Jornada Feliz, ok? E agora, a gente vai passar por aquele momento tão esperado. Eu sei que o pessoal de casa fica aguardando a hora do bate-papo, né? A gente traz sempre temas tão interessantes, relevantes, né? Curiosos. E eu acredito que você que está aí do outro lado nos ouvindo, você também quer saber quais são os benefícios da oração. Tem até um internauta aqui, ó, o Jonathan Bayer, fez até um comentário aqui, os benefícios da oração. Li vários artigos, é verdade, existem vários artigos e nós vamos comentar aqui. Você pode participar através do 3216-3202, ou você pode também deixar a sua pergunta aqui pela internet, Facebook Liliane Costa, ok? Então vamos passar por esse momento da hora do bate-papo. E já estão aqui comigo nos estúdios da Rádio Restauração e Vida a psicóloga doutora Maria Neudes Alencar e também a pastora Fabiana da Igreja Cristã Árvore da Vida. E hoje, na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre os benefícios da oração. E eu pergunto para você, você sabia que há estudos científicos que apontam uma melhora na recuperação de doentes e há também alterações no cérebro no momento da oração? Quem vai falar mais sobre esse assunto é a pastora Fabiana e a psicóloga Maria Neudes. Mas eu pergunto para você, o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Existe uma forma correta de orar para que as nossas orações elas sejam respondidas? Qual a sua opinião? Quem vai falar para nós são as nossas duas convidadas especiais. Eu estou muito feliz de recebê-las aqui hoje, nessa tarde, no programa Jornada Feliz. Boa tarde, doutora Maria Neudes. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, ouvintes. É com alegria e muito prazer que eu me encontro aqui mais uma vez para compartilhar com todos vocês esse momento tão especial nessa tarde de sábado. Ok, vamos falar aqui também com a pastora Fabiana. Pastora Fabiana, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Estamos muito felizes de recebê-la aqui hoje nessa tarde. Boa tarde, o prazer é meu, a alegria é minha em poder compartilhar com todos sobre esse tema tão importante que é a oração. Ok. Bom, pessoal, antes da gente conversar com as nossas convidadas, né, nós vamos estar fazendo aqui
algumas perguntas. Ó, o Jonathan Baia tá mandando um recado pro Pierre. Muito bom, Pierre, a relatação dos fatos. Gostei, parabéns. É isso aí. Bom, gente, nós trouxemos aqui, eu trouxe aqui um estudo que fala justamente a respeito da religião, da oração e um pouco da ciência. Eu vou estar repassando aqui com vocês, daqui a pouco a gente vai fazer perguntas para as nossas convidadas, né? Então, assim, não sei se você sabe, mas a oração, ela faz bem para a saúde. Um novo estudo que ele foi realizado nos Estados Unidos revela que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. Isso é muito forte, né? O Dr. Andrew Newberg, que ele é diretor de pesquisa na Universidade Thomas Jefferson, ali na Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? Ele é autor também de um livro, que esse livro ele se chama Why God Won't Go Away, que em brasileiro significa Por que Deus Não Vai Embora, né, em português. E ele liderou esse estudo em que mostra que ressonâncias magnéticas do cérebro mostraram alterações, verificando aí o poder da oração. Ele fez uma pesquisa com um grupo de pacientes operados de coração e mostrou que a incidência de mortes durante o período de recuperação era maior entre os que não praticavam nenhuma fé, né? Então ele fez esse teste. E um outro estudo ele fez também com mulheres negras que estavam ambas com câncer de mama. E esse estudo mostrou que as que não pertenciam a nenhuma religião tinham a tendência a viver menos. O estudo também constatou que a oração ela é muito semelhante a um treinamento físico para o cérebro. E ele deu uma entrevista, inclusive, e ele disse o seguinte, falando sobre esses testes, desses estudos que ele fez, né? Quando você olha para a maneira como o cérebro funciona, parece ser muito facilmente capaz de participar de práticas religiosas e espirituais. Só faz sentido se Deus está além de acima e estamos aqui abaixo. Nosso cérebro ele é capaz de se comunicar com Deus, foi as afirmações do Dr. Andrew. E ele também disse assim, ó, os resultados sugerem mudanças hormonais e nos sistemas imunológicos e nervoso autônomo, diminuindo batimentos cardíacos, pressão sanguínea e estresse. Um grande número de estudos aponta que a religiosidade resulta em benefícios para a saúde. Em um de seus estudos, ele tinha também pacientes idosos com problemas de memória e eles rezaram, né, eles oraram todos os dias durante 12 minutos por 8 semanas, esses pacientes idosos, e os resultados da ressonância mostraram que o cérebro dramaticamente estava diferente após a conclusão do experimento. Então, além disso, né, os resultados dos testes revelaram que o benefício da oração, na verdade, pode trazer também uma modificação no cérebro. Em 2012, o The Huffington Post informou que Newberg, o Dr. Newberg, realizou um outro estudo sobre a forma como a oração e meditação afetam o cérebro humano. Nessa pesquisa, ele mostrou que quando uma pessoa é dedicada à oração, há um aumento da atividade nos lobos frontais e a área da linguagem do cérebro, conhecida por se tornar ativa durante a conversa. Então, ele verificou que o cérebro, ao orar a Deus, ele é semelhante a falar com pessoas, né? Assim, a manifestação das mudanças que vão ocorrendo no cérebro. E para realizar esse estudo, os participantes receberam um corante radioativo inofensivo, que foi injetado enquanto estava em profunda oração ou meditação, e o corante foi para diferentes partes do cérebro, em que o fluxo de sangue era mais forte. E Newberg chegou à conclusão de que, independentemente da religião, a oração cria uma experiência neurológica de vínculo nas pessoas. Então, gente, olha só, quem imaginava, né, que um dia nós veríamos cientistas fazendo pesquisas para realmente ver e comprovar os efeitos da oração sobre o corpo humano, né, os benefícios. Doutora Maria Neudes, será que nós podemos dizer, através dessa pesquisa que nós lemos, compartilhamos aqui com o nosso público de casa, que a fé e a ciência elas estão finalmente aí dialogando? Então, o próprio artigo começa a mostrar para nós que sim, se existe todo esse fenômeno no cérebro enquanto oramos, então a ciência vem dizer o que está acontecendo no corpo enquanto uma pessoa está em oração. E durante a oração há um movimento interno cerebral de estímulo e também que vai ativando as áreas do cérebro, nosso parasimpático e o nosso sistema simpático. E isso é o que caracteriza a regulação do corpo. Portanto, se uma pessoa está aflita e entra num momento de oração,
O seu corpo, ele vai se regulando à medida que você vai confiando a um ser superior aquela situação que você não dá conta. Logo, o seu cérebro vai identificando esse estado de maior tranquilidade e o corpo vai experimentar uma adequação emocional, física, no pensamento e no comportamento físico também. Ok, doutora. Bom, querido ouvinte, eu queria compartilhar com vocês aqui também, né? Teve, inclusive, um programa da apresentadora Fátima Bernardes, o Encontro, e ela levou, inclusive, lá, um neurocirurgião brasileiro, que foi o doutor Fernando Gomes, né? E o doutor Fernando, ele teve essa participação lá no programa Encontro para falar sobre os estudos que comprovam o efeito positivo da oração e fé na vida das pessoas, né? E ele falou sobre trabalhos neurocientíficos mostrando como o cérebro trabalha, doutora Maria Neuda, durante a oração, e assim, que mostraram que há realmente, de fato, algumas áreas como o lobo frontal, né, no cérebro, que está relacionado com a concentração, a atenção, a parte emocional do cérebro, o sistema límbico também, que ficam mais funcionantes durante a oração. Então ele falou sobre essas pesquisas neurocientíficas que mostram essa alteração no cérebro e que a oração traz esses benefícios tanto para a parte do lobo frontal como do sistema límbico. Há de fato então essas alterações no cérebro, doutora? São muitas pesquisas, né, falando sobre isso. Sim, olha, Liliane, o nosso cérebro, eu vou compartilhar com vocês as principais áreas envolvidas nesse processo que você acaba de citar. Nós temos a região pré-frontal, do lobo frontal, que só pertence aos humanos, e essa é a principal área do nosso raciocínio. Está envolvido também a formação reticular, o lobo parietal, a glândula pineal, as amígdalas, o núcleo da dorsal, o nosso símbolo anterior, o nosso sistema autônomo simpático e parasimpático, o nosso hipocampo, que é onde está a formação da nossa memória. Então, todas essas partes estão envolvidas nesse processo de oração quando nós estamos nesse momento de meditação. Todas essas partes entram em funcionamento. Sim. Muito interessante, né, pastora Fabiana? Muito interessante, né, saber que há esses estudos que comprovam aí o poder de fato da oração. Bom, e inclusive falando ainda lá do doutor Fernando Gomes, que ele teve a participação lá no programa Encontro, teve uma fala dele que nos chamou muita atenção, que ele disse o seguinte na entrevista, que certas coisas a ciência ela ainda não consegue explicar, mas que eles, os médicos, né, eles percebem que acontece algo. Por exemplo, ele falou, há trabalhos científicos feitos em UTI mostrando que pessoas que receberam orações comparadas com outro grupo que não recebeu orações, ambos na UTI, né, tinham menos complicações. As pessoas que receberam oração tinham menos complicações no processo que estava se passando do que as que não receberam oração nenhuma. E aí agora eu vou direcionar minha pergunta para a pastora Fabiana. Pastora Fabiana, qual resposta a Bíblia traz sobre esse poder da oração, né? Em que de repente, por exemplo, um amigo ou um parente intercede por alguém, de repente há esse mover, como o doutor Fernando falou, né? De ver pessoas intercedendo por doentes, pessoas que estão na UTI e de repente ver uma mudança, uma modificação, né? Um processo de recuperação diferente. Boa tarde. Acredito eu que o primeiro passo é sempre a questão de se importar. Porque, assim, quando uma pessoa está internada, ou quando ela está debilitada, quando ela passa por alguma necessidade e ela encontra outra pessoa para se importar com a causa dela, creio eu que aquilo automaticamente gera naquela pessoa um sentimento de que sou amada. Alguém se importa comigo. Então, vale a pena eu lutar pela minha vida. E nós vemos muito isso na questão de quando ali, né, Jesus ali foi interceder pela vida de Lázaro, quando Lázaro morreu. Aí fala ali na história que Jesus ele chorou, ele se compadeceu de toda a história.
Então esse ato de se compadecer, de eu me importar, de eu me colocar na situação do outro, automaticamente traz sim uma resposta de Deus. Porque a palavra nos ensina que devemos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Então, se Cristo nos amou ao ponto de interceder por nós, de dar a vida dele por nós, então esse ato, quando nós fazemos isso, há uma resposta do Senhor sim. Também vemos muito naquela questão entre, por exemplo, quando Isaac foi interceder por Rebeca, que não tinha filhos. Então aquela intercessão ali gerou algo que não existia, que passou a existir. A mesma situação foi quando nós vemos ali o Moisés, né, intercedendo pelo povo. O povo ia ser destruído, o povo ia perecer, mas Moisés ele se colocou diante do Senhor em amor àquele povo, em amor àquela situação. E o que o Senhor fez? Mudou a sorte. Podemos dizer assim, pastora, né, com os exemplos da palavra de Deus, que vale a pena as pessoas intercederem umas pelas outras, interceder por amigos, orar por parentes, né? Deus, ele age ali de alguma forma, não é isso? E como age, viu? Como se diz, ele só precisa de alguém que se importa, ele só precisa de alguém que se coloque na brecha, porque o milagre cabe ao Senhor fazer, mas o orar, o interceder, cabe a mim e a você fazer. Né? Aqui, a única coisa que Deus não faz é o orar, mas o restante ele vai fazer. Então ele espera que eu e você venhamos nos importar com a situação do outro, independente de qual for essa situação. E assim, pastora, ainda falando sobre esse assunto da oração, será que a gente pode dizer assim que existe algum segredo, né, para o pessoal que está nos acompanhando, para a pessoa ter as orações respondidas? Então é importante às vezes seguir um padrão de oração. Qual a orientação da palavra de Deus dá a esse respeito, né? O que é necessário se fazer para que as orações elas sejam respondidas? Bom, a gente pega muito lá em Mateus 6, né? A oração modelo, que foi a que Jesus deixou, que foi o Pai Nosso, necessariamente não seguindo as mesmas palavras do Senhor, mas trabalhando os versículos acima, que é a questão da repetição. A oração, para ela ser ouvida, ela precisa ser feita com o coração, né? Uma oração que é feita com amor, em espírito e em verdade, aonde nós não venhamos buscar ao Senhor por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Por isso que Jesus ele começa, né? Pai nosso que estais nos céus. Então ali ele já reconhece quem é o Pai, a quem ele está se recorrendo. E ali ele também trabalha a questão de que a partir do momento que eu busco quem eu sei que ele é, eu vou descansar na certeza de que ele vai fazer aquilo que eu preciso. E muitas vezes nós nos chegamos diante do Senhor como se Deus fosse um supermercado, né? Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Mas necessariamente nós não o buscamos como um pai, como aquele que realmente conhece as nossas necessidades, que vai trabalhar em nós segundo aquilo que realmente nós precisamos. Independente se ele vai fazer ou não, nós sabemos quem ele é. E essa oração, para ela ser assertiva, para ela ser respondida, acima de qualquer coisa, ela tem que estar alinhada à palavra de Deus. Né? Ela tem que ser uma oração que ela venha embasada na palavra, ali na Bíblia. Porque a única coisa que o Senhor tem responsabilidade é com a palavra dele. Então, automaticamente, quando a sua oração, quando a minha oração, quando a nossa oração, ela vem ali embasada, ela vem regada da promessa do Senhor, da direção que Ele nos dá, não tem por que Ele não responder. E em segundo lugar, a oração, ela tem que ser vinda, regada na fé, porque lá em Hebreus 11 diz, né, aquele que o busca deve saber que ele é galardoador, que ele é presenteador. Mas se há em mim um espírito de incredulidade, se há em mim aquele vazio na oração, ela acaba sendo palavras lançadas ao vento.
A oração, ela é um ato de intimidade. Ela é um ato, né, de cumplicidade, de relacionamentos. Eu só busco ajuda, eu só converso com alguém de uma forma íntima que eu conheço. E é da vontade do Senhor, sim, realizar as nossas orações. É da vontade dele concretizar ali, por quê? Para que o nome dele, acima de todas as coisas, seja glorificado. Para que o nome dele, acima de todas as coisas, seja conhecido. Então, não tem por que o Senhor não responder uma oração, desde que ela venha regada com amor, regada principalmente, pessoas, ouvintes, regada na humildade, porque o Senhor, ele rejeita um coração soberbo, um coração orgulhoso. E quantas vezes nós chegamos diante do Senhor, né? O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que isso, o Senhor tem que aquilo, porque tá assim, e isso ele não tem por que fazer. Mas quando nós chegamos diante dele, reconhecendo quem nós somos, confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, né, nos colocando ali na dependência de que, Senhor, se o Senhor não fizer, outros não vão fazer. Se o Senhor não intervir nessa causa, não tem outra solução, não tem outras pessoas ou outro meio de se intervir. Eu dependo de Ti, Senhor. Então ele ouve sim um coração quebrantado, ele ouve sim um coração contrito, um coração ensinado. E como é bom saber que há um Deus que ouve a oração que é feita por meio de um coração sincero. Amém. É muito bom a gente falar sobre esse assunto, né, a oração. E quando a gente ora, o quanto a gente se sente mais leve, né? Mais tranquilo. Então, assim, agora eu vou falar aqui com a doutora Maria Neudes. Nós falamos aqui, doutora, né, que já existem as pesquisas que de fato comprovam essas alterações no cérebro quando a pessoa ela ora. E será que nós podemos dizer, assim, que a oração ela pode ajudar no processo de cura? Existem benefícios psicológicos também da oração? Sim. Então, quando oramos, vai diminuir a nossa tensão muscular, melhora as nossas funções neuroimunológicas, cardiovasculares, gera paz espiritual e psicológica, melhora o enfrentamento das doenças, melhora o enfrentamento nos processos da vida, propicia a diminuição de distúrbios psíquicos e melhora o funcionamento orgânico, principalmente o que está relacionado à nossa imunidade, nosso sistema imunológico, tão importante em qualquer processo de cura. Então, um corpo que está psiquicamente bem, ele está pronto para enfrentar qualquer processo de tratamento. Mesmo processos difíceis, né? Mesmo os processos fases difíceis da vida. Portanto, a oração é um fator muito importante. Eu quero até compartilhar com vocês uma experiência de elenivação. Ela é uma capelã do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Essa mulher, ela trabalhava no hospital como enfermeira. E ali, ela passava pelos seus pacientes, medicava e orava. Medicava e orava. E aconteceu que começou a chamar a atenção dos médicos. E um dia, ela foi convidada para uma reunião. E ela foi perguntada o que ela fazia diferente que os pacientes dela sempre, todos os pacientes que ela acompanhava, tinham um resultado diferente. E então, Eleni pôde compartilhar da fé e desse trabalho que ela fazia, era um trabalho oculto, mas que estava gerando muitos resultados naquele hospital. Ela foi convidada então a deixar de trabalhar como enfermeira. E ali foi aberta a primeira capelania hospitalar nesse sentido. Ela foi paga para acompanhar os pacientes espiritualmente falando. E hoje essa mulher continua dando treinamentos pelo Brasil, quem sabe até pelo mundo, eu não sei como é que está o trabalho dela hoje, a respeito da oração dentro do hospital como um elemento fundamental no tratamento de todos os tipos de enfermidade. E ela acompanhou muitos processos, inclusive de cura maravilhosos ali dentro do Hospital Emílio Ribas. Muito interessante o depoimento da doutora aí, com um exemplo claro que aconteceu aqui no Brasil. O Pierre também quer falar algo? Pierre, sobre a oração? Mais uma vez, boa tarde, né? Dessa vez quero me dirigir à doutora.
pastora. Assim, é muito interessante quando a gente fala de oração, porque nada mais é do que a gente se conectar com Deus. E eu, né, já tornei esse público aqui no ar, eu tenho uma luta constante quanto questões psicossomáticas, principalmente aí, luto contra a depressão, devido a algumas situações que aconteceram comigo em vários anos aí. E eu quero trazer um testemunho e perguntar mais para a pastora especificamente. Qual que é o poder da oração, pastora, sobre essas doenças psicossomáticas? Porque, assim, no meu caso, quando eu me coloco diante de Deus, quando eu oro, quando eu falo que eu não quero mais sentir essa dor, quando eu falo que eu não quero mais sentir a sensação de angústia, a sensação de desespero que eu sinto, e Deus me traz aquela paz, Deus me traz aquela tranquilidade. Qual que é o poder disso especificamente sobre a alma e a vida do ser humano? A partir do momento, como eu disse, que a gente vai até o Senhor para conversar, para nos expor, por quê? Eu preciso entender que Deus, que o Senhor, Ele não está lá em cima, né? Ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim pela pessoa do Espírito Santo. Então, se Deus é dentro de mim, se Deus é vida em mim, se Deus é a cura em mim, se Deus é a restauração em mim, se Ele é a fonte de vida em mim, então não pode ter espaço para tudo aquilo que for o contrário. Então, o que eu tenho que fazer? É perseverar. Eu tenho que perseverar. Tem coisas que vão sair de uma vez, mas tem coisas que vão saindo com a minha perseverança. E é muito importante, junto com a oração, você que tem acesso à Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia cristã, sabe, rega as tuas orações com a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela cura, a palavra, ela liberta. A palavra, ela é o nosso manual, Pierre. Ela é o nosso manual. Então, quando eu chego ali em Salmo 139, que eu vou ver como eu fui feito, sabe, como o Senhor olha por mim, como o Senhor se importa comigo, automaticamente, trabalhando junto aqui com a nossa irmã psicóloga, trazendo essa questão do nosso cérebro, trazendo a nossa questão da memória, eu vou incutindo em mim as verdades que são ditas a meu respeito. Então, se a verdade vem, se a luz vem, as trevas têm que sair. As doenças, mas eu tomo remédio, mas eu sou medicado, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, eu tenho isso me impede de ter fé? Não, isso não te impede de ter fé. Isso não te impede de exercer a sua fé. Isso não nos faz pessoas menos ou mais crentes naquilo que acreditamos. Pelo contrário, nos dá uma alternativa para continuarmos na nossa crença, na nossa fé, na nossa luta ali. E a outra coisa, Pierre, cada um tem seus gigantes. Cada um tem seus gigantes. E é muito importante que quando eu me achego ao Senhor, quando eu me achego ao Pai, né? Eu falo, Pai, estou aqui. Como eu quero vencer isso, mas eu ainda não venci, mas me ajuda. Pai, como isso me dói, como isso me incomoda, como eu preciso do Senhor. E eu preciso entender que Ele cuida de mim. Que no tempo certo as coisas vão acontecendo. E se hoje você está aqui dando essa entrevista conosco, nessa postura, é porque você é um homem de fé. A sua oração, ela tem sido ouvida sim. Tem sido ouvida. E há o tempo da colheita. Amém. Amém? Amém. Pastor, ainda continuando assim, falando sobre oração, como nós podemos dizer assim, qual a importância da oração para a vida do crente? Nós acreditamos que nós somos espírito, que nós temos uma alma e habitamos em um corpo. O corpo é o que a terra vai comer. A alma são as nossas emoções e o espírito é quem realmente nós somos. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, a semelhança de Deus. E essa semelhança é o espírito. Assim como o arroz e o feijão, a comida, o nutriente é importante para o nosso corpo, a oração, essa intimidade, esse relacionamento com Deus é o que me conecta a Ele, ao que me conecta à minha verdadeira identidade, a quem realmente eu sou. Costumo dizer quando as pessoas chegam assim, nossa, mas estou tão desanimado, estou tão isso, tão aquilo, tal. Primeira coisa que eu pergunto, como anda a sua vida de oração? Porque a oração, ela é a nossa fonte.
A oração, ela assim como o sangue, né, tá ali para o nosso corpo, para levar o nutriente, para trazer vida, a oração, ela tá para com o nosso espírito em relação a Deus, em relação ao Senhor. Então, uma pessoa que não ora, um cristão que não ora, quem tem um entendimento, eu não vou usar apenas o termo cristão, mas aquele que não tem um entendimento da oração, porque a oração é feita por várias religiões. Então, aquele que não ora, automaticamente, ele está, de certa forma, anêmico. Ele se torna fraco. Então, ele se torna mais vulnerável às situações lá fora. Como nós estamos aprendendo aqui, né, no olhar das ciências, como a oração, ela interfere sim no nosso físico, ela interfere sim no nosso psicossomático, ela interfere no nosso corpo. Então, uma pessoa que ora é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa mais bem-humorada, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que não tem tempo para falar da vida do outro, não tem tempo para fofoca, que não tem tempo para discórdia, ela não tem tempo para isso, né? Ela não é um vaso vazio, pelo contrário, ela é um vaso cheio. E ali ela vai ter a resposta da alegria, ela vai ter um bom conselho, ela vai ter... Às vezes não tem respostas para tudo, não temos, mas pelo menos nós vamos estar ali vivenciando, né? Falando assim, eu estou aqui, nem que seja como esteio para você, mas eu estou aqui. Então quem ora se importa, né? Quem ora, quem conversa com o Pai, ele tem esse entendimento de compaixão pelo próximo. Ele é diferente. Então, a pessoa que ora, ela é diferente. Então, aí assim, falando, né, pessoal, continuando a falar aí sobre o poder da oração na nossa vida. Eu costumo sempre falar que, na verdade, a oração ela não deve ser apenas uma prática, sabe, pastora, na nossa vida, mas nós precisamos começar a assumi-la como um estilo de vida, né? E aí a gente vai ver grandes resultados, né? Tanto na nossa vida espiritual, física e emocional. Vamos conversar aqui agora com a doutora Maria Neudes. Doutora, como nós falamos aqui, até o Pierre chegou a citar, né? A oração ela é tida como uma conversa, é uma forma da pessoa se comunicar com Deus, porém, ela é uma conversa em que geralmente apenas um fala, né? No sentido estrito aí do termo. E isso nos remete muitas vezes ao divã, a gente lembra ali do divã, né? Então o psicólogo escutando e o paciente ali falando, desabafando, né? Essa comparação é correta? Né? A oração, será que a gente pode falar que é um divã ali da pessoa com Deus? E orar pode ser considerado uma forma de terapia, doutora? Sem dúvida alguma. Se você estiver passando por algum processo de dificuldade na sua vida, um desafio, e você tem essa oportunidade de parar diante de um ser que nós temos total confiança, que é sábio, que é grande, que é poderoso e que pode intervir naquela circunstância, no tempo dele, no modo dele, e a gente tem essa oportunidade de abrir o coração, de falar dos detalhes, aquilo que talvez você não contaria nem para um psicólogo. Ali, na intimidade desta conversa, você tem abertura. E você diz tudo, você diz o que você sente, você conta dos seus medos, você fala das suas preocupações, você conta para ele dos seus sonhos. Isso é terapêutico, isso é terapia. Então, se você tiver essa oportunidade e fizer isso constantemente, com certeza você vai ter um alívio para as suas situações. E é por isso que o próprio Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ir a Jesus, ter esse momento de conversa íntima com Ele, pode ter certeza, é um momento de grande alívio para a alma. Tá aí, gente, vamos praticar mais essa terapia, hein? Com certeza. Vamos falar aqui com a pastora Fabiana. Pastora, muitas pessoas gostam também de, às vezes, estipular, né? Faz até aquelas campanhas da oração da madrugada, né? Que as pessoas acordam em um certo horário e oram a Deus. Essa oração de madrugada, ela apresenta algum diferencial das outras? Ela é respondida mais rapidamente? O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto aí da oração de madrugada? Bom, gente, quanto à oração pela madrugada, assim, especificadamente, a palavra de Deus não traz assim um poder específico para oração de madrugada, naquela oração diferencial, essas coisas. Mas é sabido que, quando a gente se levanta pelas madrugadas para orar,
nós vamos estar mais tranquilos, né? Vamos estar mais focados. Sem muito barulho. Sem muito barulho, sem o zap, sem o telefone, sem um filho, alguém para chamar, um cômodo. Ou seja, você está numa intimidade profunda. Então, nessa intimidade profunda, nesse entregar verdadeiro, nesse tipo assim, Senhor, eu estou aqui. Acordei pela manhã, de madrugada, e até mesmo assim pelo fato de você falar assim, Senhor, eu estou te dando o melhor do meu sono, porque o sono melhor é o da madrugada. Então, essa primícia também que você está dando ali para ele, acaba sendo assim algo de amor. De honra, né? De honra, algo de amor, de honra, algo que você fala assim, o que eu poderia dar hoje pro Senhor? Ah, vou dar minha madrugada, né? Vou dar a minha oração, vou ter essa intimidade com Ele. E cá entre nós, como é bom, né, ser lembrado num momento assim que você menos espera que vai ser lembrado. Então, quando assim, a gente para lembrar do Senhor, para lembrar do Pai, dessa intimidade ali com o Espírito Santo, com a palavra dEle, eu creio que isso faz a diferença. Então, se isso faz uma diferença, automaticamente ela tende a ser respondida, né? Ela tende a ser respondida mais rápido, assim, uma oração mais assertiva em relação àquela oração que você faz, amém, Jesus, obrigada, né? Aquela oração que você faz ali, que sua cabeça não sobe nem no teto, que você não tá ali, né, naquele espírito de oração, você fala por falar, você nem sabe o que você está falando. Então, são palavras vazias. Mas eu creio, sim, que há não vou falar um mistério de alguma coisa, mas ela tem um diferencial sim, mas não biblicamente falando, mas naquela questão de você dar uma primícia, uma honra ao Pai em relação a esse momento de intimidade pela madrugada. É isso aí, pastora, obrigada aí pela resposta, né? Acredito que muitas pessoas tinham curiosidade para saber a respeito da questão da oração de madrugada. Gente, mas vou aproveitar aqui a presença da psicóloga doutora Maria Neuza, porque ela já falou dos benefícios psicológicos que a oração ela traz para as pessoas, né? E quando a gente fala de psicológico, doutora, tem muitas pessoas que às vezes relacionam, né, problemas psicológicos com a falta de Deus. Ainda tem aquela crença limitante, a pessoa pensa, não, se a pessoa está com problema psicológico, você está com uma depressão, né? Você está com uma síndrome, é porque é falta de Deus. Qual a sua opinião sobre esse assunto, doutora? Que uma coisa não está relacionada com a outra. Não é falta de Deus uma pessoa viver um processo depressivo, até porque a depressão ela é multicausal. São tantos os fatores que podem promover um adoecimento como a depressão. E é falta mesmo de conhecimento julgar as pessoas por um adoecimento psíquico. Portanto, não há nenhuma relação entre um adoecimento psicológico com a falta de Deus na vida dessa pessoa. Infelizmente, como você disse, inúmeras pessoas que estão dentro das igrejas em sofrimento e às vezes não procuram, nem buscam ajuda para não sofrer o estigma de estar distanciado de Deus. Infelizmente, isso não acontece muito. E assim, doutora, eu acho até importante você tocar nesse assunto, sabe por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, da depressão, né, nós sabemos que ela não é apenas algo relacionado apenas ao emocional, uma tristeza que de repente a pessoa sente, mas como nós falamos aqui da ciência, né, há pesquisas, acho que a senhora é melhor para falar sobre isso, que comprovam que há alterações no cérebro, alterações hormonais. E dependendo do nível da depressão, tem que se entrar assim com remédio, medicação, e aí precisa sim de um especialista, né, um psicólogo, um psiquiatra. Por quê? Porque é físico, não é só emocional, é físico, né? Sim, você está completamente cheia de razão. É necessário a gente entender que essa depressão não é só psicológica, não foi só um fato que você viveu, que às vezes o que desencadeou pode ter sido algo emocional. Exatamente, mas às vezes nem isso, porque como nós estávamos falando, os processos que acontecem no cérebro pode diminuir, por exemplo, um lítio, pode diminuir a nossa serotonina, e isso vai produzir um estado de humor baixo, é o que nós podemos chamar de esse humor depressivo. Portanto, gente, vamos criar mais um estigma sobre as pessoas, colocando mais um peso. A pessoa já está passando por um adoecimento e ainda passar por julgamentos como esse. Depressão é uma doença e uma pessoa doente não está separada de Deus. Inclusive, o próprio Cristo nos afirma: no mundo vocês passarão por aflições. E a depressão é uma delas.
Doutora, aqui ó, doutora, estou vendo que tem mais uma pergunta aqui de um internauta perguntando para a senhora: como lidar psicologicamente com as pessoas que, não tendo a sua oração respondida num tempo súbito, se frustram? Como se lidar com essas pessoas que às vezes ora, né? E aí não teve a oração respondida naquele tempo que queria, né? E aí fica lá frustrada, decepcionada. Como lidar com essas pessoas? É boa pergunta. E isso vem acontecendo muito, principalmente no nosso tempo, onde as pessoas não têm paciência com mais nada, né? Uma resposta de oração, ela não vai acontecer no nosso tempo. E é tão comum hoje as pessoas estarem se frustrando. Nós estamos na era do computador, do celular, do micro-ondas, onde tudo é muito rápido, onde nós queremos ver uma imagem, está à mão, a gente quer falar com alguém, está a um clique. E às vezes há essa associação da oração com a resposta. Nós precisamos, o que você pode passar para essa pessoa, querido ouvinte, é que essa pessoa precisa ter paciência nos processos, porque a cura, às vezes, é exatamente aprender a lidar com a espera. Então, se nós nos tornarmos, se tudo que quisermos estiver à nossa mão o tempo todo, nós vamos nos desumanizar, porque a vida não é assim. Na vida existem processos de espera, inclusive na oração. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de todas as coisas. Na própria Bíblia está escrito, né? Que existe o tempo de todas as coisas. Então tem o tempo de orar, o tempo de esperar e aguardar essa resposta. E ter paciência, né, doutora, com essas pessoas, né? Ficam frustradas, porque tem pessoas que às vezes ficam frustradas e começam a querer descontar em outras pessoas. Mas, gente, nós já estamos aqui finalizando a hora do bate-papo, mas antes eu quero ter uma última conversa com a doutora Maria Neudes e com a pastora Fabiana. Pastora Fabiana, deixa para nós aí uma mensagem especial para as pessoas que estão nos ouvindo, né, com relação à oração. Fala um pouquinho da sua igreja, do ministério também. Amém? Amém. Então, nós estamos aqui congregando no bairro Pampulha, na rua Oliveira Lima, número 745, cultos aos domingos às 9 horas e quinta-feira às 19h30, reunião de oração. Sejam muito bem-vindos, você que não está congregando em lugar algum, você que tem vontade de conhecer, né, como funciona um culto cristão, seja muito bem-vindo ao nosso meio. E eu quero dizer para você o seguinte, que os olhos do Senhor te vê, independente da sua raça, independente da sua crença, independente da sua condição econômica. Se você existe, os olhos do Senhor te vê. A palavra de Deus diz que uma das únicas condições para que nós tenhamos a nossa oração ouvida por Deus é orando a Ele. É orando a Ele. Então a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. Mas eu tenho tal falha, eu tenho tal pecado, eu tenho isso, querido. Quem não tem pecado nenhum, atira a primeira pedra. Então, no reino nós não vai encontrar perfeição aqui, não tem perfeição, mas é o nosso coração. Então, como diz a oração modelo, a oração do Pai Nosso, se você tem algo contra alguém, perdoa, sabe, libera. Algo que trava a nossa oração é a angústia, é a raiva, é o ódio, a ansiedade, é aquela questão de eu ser indiferente com o outro, o orgulho. Então, se você se achegar diante do Senhor com um coração quebrantado, possa ter certeza que de forma alguma Ele vai te lançar fora. Jesus disse, aqueles que vierem até mim, de modo algum eu os lanço fora. Então ele não estipulou as características daqueles que vão até ele. Ele apenas disse, aqueles que vierem até mim. E outra coisa que é muito importante, para que eu e você, nós venhamos caminhar nisso, é que o Senhor se importa sim com a minha causa, com a sua causa. Ele se importa, as mãos dele sempre vão estar estendidas, os ouvidos dele sempre vão estar abertos para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. E outra coisa, oração não são palavras estendidas, não são palavras bonitas. Nossa, mas eu não sei como orar. Nossa, mas o que eu vou falar para Deus? Abra seu coração. Isso é uma oração.
É você, o simples fato de você falar assim: Senhor, eu não sei como orar, eu não sei nem como pedir por essa situação, mas eu estou aqui. Querido, você fez a oração mais linda que você poderia ter feito, porque é uma oração do coração. Orar é falar, é externar, é trazer à luz aquilo que está dentro de você para alguém que realmente possa fazer. E Ele é o grande eu sou. Então, tudo que você pedir, no nome de Jesus, crendo, Ele fará. Há tempo, como disse a nossa amiga psicóloga, há tempo para todas as coisas, para todos os propósitos debaixo dos céus. Há tempo. Ah, mas e se o Senhor não fizer? Preocupa não, Ele ainda te vê, Ele ainda se importa com a sua causa, Ele ainda está com você. Amém? Então ore sem parar, ore sem cessar, ore em todo tempo, ore em todo lugar, ora por todos, ora por tudo. Que a nossa oração traz os céus para a terra. A nossa oração faz com que as impossibilidades se prostrem diante desse Deus de milagres. A nossa oração muda a história, muda gerações, muda destino. O que nós precisamos é orar. Amém? Uma boa tarde, fiquem com Jesus. Precisando, estamos por aqui. É isso aí, gente. Eu queria agradecer aqui também a participação da doutora Maria Neudes Alencar. Doutora, deixa uma mensagem especial aí para os nossos ouvintes, fala um pouquinho do consultório, o pessoal que quiser procurar ajuda, né? Olha, precisar de ajuda, eu trabalho ali na Avenida Getúlio Vargas, na Viver Psicologia, 1065, próximo ao Deville Centro. E quero deixar aqui uma palavra com vocês a respeito do que nós falamos, como a pastora acabou de dizer. Orar faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem para aquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Então, o que nós falamos sobre ciência, a ciência só mostra o que acontece nesse corpo criado pelo Criador. Então, vale a pena orar e você vai experimentar essa tranquilidade tão importante para o seu bem-estar, que é o que nós buscamos, que é o que nós mais desejamos, é o ter bem-estar emocional, bem-estar físico, e isso passa pela oração. Ok, gente, muito obrigada pela participação, pastora Fabiana, doutora Maria Neudes. Gente, e daqui a pouco a gente vai voltar com o momento da palavra, aquele momento de oração, já recebemos alguns pedidos de oração aqui pela internet, vamos estar orando, a gente vai para um breve intervalo, estamos aqui até as 3h30 da tarde e eu espero vocês que daqui a pouco tem momento da palavra.